Boa noite. Quem estava no início, né? Já falei graça e paz, mas para quem chegou depois, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós nessa noite. O Senhor possa continuar falando ao nosso coração aí nesse dia. Domingo passado nós trabalhamos, né, o tema fortalecidos aí no dia a dia. Hoje a gente quer trabalhar fortalecidos pela fé, segunda parte do capítulo 2, né? Nós fomos até o verso 3, do 1 ao 13, domingo passado, e hoje nós fomos do 2, do 14 ao 22. Então, a gente tem, nesses dias, trabalhado esse tema, que a igreja fortalecida pela graça, ela permanece fiel à verdade, limpa toda impureza e está pronta para servir. Domingo passado nós usamos as três figuras aí bem claras, né, do lavrador, do soldado, né, como foi bom aí estar pensando o atleta. E aí hoje a gente vai dar sequência nesse texto aí, 2 Timóteo, capítulo 2, do 14 ao 22. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo 2, de 14 a 22. Ele trabalha a ideia do trabalhador aprovado por Deus. Continue a lembrá-los dessas coisas, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito, serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como trabalhador, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis, profanas, pois os que se dão, isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como gangrena, Himeneu e Fileto estão entre eles. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim desvirtuam a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, afasta-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Em uma grande casa não há apenas vaso de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais, outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, busque a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois vocês já sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Deve corrigir com mansidão os que opõem a ele, na esperança que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor comunique ao coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor já comunicou ao meu durante essa semana. Fala a nós, Pai, queremos te ouvir tão somente, que a tua palavra, que agora foi lida, possa ser explanada de uma forma muito clara aos teus servos. Eu clamo ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, quando eu estava lendo a segunda parte do texto, né, assim, a gente pensando como seria o culto de hoje, domingo passado a gente pregou a metade do capítulo. Lendo esse texto, falei, tem tudo a ver com domingo, dia dos pais, né? Com aquilo que a gente tem sonhado para a nossa igreja. Então, quero pensar que uma igreja fortalecida pela graça, permanece fiel na verdade, limpa toda impureza e está pronta para servir. Eu quero entrar com vocês nesse pensamento hoje. Domingo passado foi do verso 1 ao 13, que falou para nós que nós precisamos ser fortalecidos para permanecer
E agora nós vamos ver que uma igreja frutífera, para a glória de Deus, se fortalece na graça, assume a sua responsabilidade com perseverança e mantém os olhos em Cristo até o final. Esse tem que ser o nosso desejo. Agora, Paulo, ele continua aí, dando algumas orientações para Timóteo. Ele mostra permanecer firme não significa apenas suportar dificuldades. Permanecer também envolve cuidar daquilo que nós ensinamos no dia a dia, né? Nós precisamos de maneira como nós vivemos, o tipo de influência a qual nós exercemos na vida das pessoas, seja filho, seja esposo, seja esposa, no dia a dia. Então o Senhor vai estar nos auxiliando nesses dias. Então a igreja, ela não permanece apenas quando resiste ao sofrimento, ela permanece quando continua fiel à verdade. E esse é o nosso desejo, permanecer fiel à verdade. Essa palavra aqui de hoje não é só para os pais, é para toda a igreja, mas ela vai falar muito para os pais nesse dia. Eu quero pensar com vocês, porque o pai, ele influencia pelo que ele valoriza, pelo modo como reage, pela maneira como trata a família e pelo exemplo que ele oferece diariamente aí no dia a dia. Não pode ser só a pessoa quando chega aqui na igreja se transforma, né? Talvez a gente pode pensar aí num filho que chega em casa e fala para a mãe: mãe, aqui na nossa casa precisava vir à igreja. Por quê, meu filho? Porque quando está na igreja, meu pai é uma pessoa, ele é tão maravilhoso, mas quando chega em casa, ele é completamente diferente. E isso precisa ser no nosso dia a dia. Quero pensar com vocês alguns princípios a respeito desse texto. Que tipo de instrumento nós estamos sendo nas mãos de Deus no dia a dia? Cada um de nós, não só os pais, mas cada um de nós. Então, uma igreja frutífera, o texto fala que ela precisa permanecer fiel à verdade. Nós olhamos para a palavra e cada pessoa permanece fiel àquilo que o Senhor tem dado a nós. Então a verdade precisa ser ensinada com responsabilidade no dia a dia. Não pode ser algo passageiro. Eu preciso viver isso no dia a dia. Esse final de semana foi um daqueles finais de semana intenso, né? Preguei ontem à noite, preguei hoje pela manhã no aniversário de uma igreja, corri de Goiânia para cá para estar com vocês hoje à noite. Mas quando eu paro para olhar para o texto bíblico, eu falo assim, vale a pena. Uma das mensagens que eu preguei nesse final de semana falava que nós precisamos refletir a glória de Deus, né? Nós precisamos transmitir aquilo, nós precisamos imitar o que Cristo faz no dia a dia. Então, a verdade precisa ser ensinada com responsabilidade no dia a dia. Paulo começa dizendo, continue a lembrar essas coisas a todos. Então, Timóteo, ele precisava lembrar a igreja das verdades que havia recebido. Ele tinha de repassar para a igreja o que ele recebeu lá de Paulo. E é isso que nós precisamos fazer no nosso dia, né? A igreja precisa ser constantemente conduzida a voltar ao evangelho. Por isso que a gente vem para cá todo domingo. Todo domingo a gente chega aqui para ser fortalecido, para ir para casa, para fazer diferença. A fé cristã, ela não é construída sobre opiniões passageiras, não pode ser, modismo religioso, discursos atraentes. Ela precisa estar firmada tão somente na palavra. É ela que mexe com a gente. Essa semana eu recebi um casal lá na minha sala, ele falou, quanta Bíblia, né? Não adianta elas ficarem lá, a gente precisa ler a palavra, né? Nós precisamos buscar nela, e isso nós precisamos vivificar no dia a dia. Então Paulo, ele nos alerta contra discussões inúteis que a gente vive aí no dia a dia. Existem debates que ajudam a compreender a verdade, mas existem discussões que apenas vão alimentar o nosso orgulho, nosso ego, divisões, vaidade. Então a gente precisa estar bem atento em qual tipo de discussão a gente vai entrar. Então ele fala para nós não entrarmos em qualquer tipo de discussão. Nem toda discussão merece a nossa resposta, nem toda provocação precisa ser aceita, nem todo conflito deve ocupar o centro da nossa atenção. Já pararam para pensar se a gente fosse brigar cada vez que a gente leva uma fechada no trânsito? Cada vez que a gente é provocado,
em algo? Como seria a nossa vida no trabalho? E aí Paulo ele vem ensinando, olha, a igreja frutífera, ela precisa aprender a distinguir entre uma conversa que busca entendimento, que vai trazer clareza para as outras pessoas, uma discussão que busca apenas vencer, está errado. Não, eu preciso de uma discussão que alguém vai entender o propósito. Nós precisamos defender a verdade, né? Então, nós não podemos viver aí numa disputa motivada pelo orgulho em cada conversa, em cada discussão, no dia a dia. Como é que a gente pode olhar isso quando a gente pensa na igreja? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos no nosso dia a dia? Será que os nossos filhos estão refletindo a glória de Deus? Que tipo de conversa domina a nossa casa? O que está falando lá no seu lar, na sua casa, no seu lar? As nossas palavras produzem fé ou apenas conflito? Quando você abre a boca, já está aquele choque. Será que as nossas conversas estão trazendo conflito o tempo inteiro? Como é que está a nossa vida? Nós estamos formando pessoas comprometidas com Cristo ou apenas pessoas que sabem discutir o tempo inteiro, querem debater o tempo todo? Eu quero dizer para vocês, pais, que vocês ensinam mesmo quando não estão dando uma aula para os seus filhos. Vocês ensinam com as suas vidas. Os filhos aprendem quando você trata a sua esposa, como você tem tratado a mãe dos seus filhos, como reagimos quando somos contrariados no dia a dia. Os seus filhos estão olhando isso. Como falamos das pessoas e os seus filhos estão aprendendo. Será que eu devo andar dessa forma? Como nós lidamos com o dinheiro, aquilo que o Senhor tem nos dado, para usarmos para a glória dEle? Como nós enfrentamos as nossas dificuldades no dia a dia? Como os relacionamentos na igreja são? Como é que você lida com isso no dia a dia? Domingo passado eu falei um pouco sobre isso. Como é que as pessoas olham para você? Como nós buscamos a Deus quando ninguém está vendo? Porque é muito bonito você buscar a Deus quando está todo mundo vendo e olhando. Mas aí, no seu dia a dia lá, no seu secreto, como é que é sua vida com Deus? Um pai pode dizer, a Bíblia é importante, mas os seus filhos, será que eles observam que ele está realmente vivendo o que a Bíblia diz? Que ele abre a Bíblia, lê, que ele ora, que ele pratica, que ele ensina? A verdade precisa estar apenas não nos lábios do pai, mas também na sua vida, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Primeira Bíblia que as pessoas leem somos nós, quando nós entendemos o que é a Bíblia, e aí nós refletimos a glória de Cristo. O texto ele fala de um obreiro aprovado, que não precisa ter vergonha. Paulo ele fala, procure se apresentar como obreiro aprovado. A expressão procure, ela revela uma diligência. Seja aprovado diante das pessoas. Timóteo deveria se dedicar a trabalhar, a cuidar com seriedade daquilo que Deus havia confiado a ele. A vida cristã, meus irmãos, é isso. A vida cristã não é vivida de qualquer maneira e não pode. Existe uma responsabilidade diante de Deus e Deus quer usar cada um de nós. Paulo não diz para Timóteo conhecer a palavra, ele diz para manejá-la corretamente. Maneje bem, significa interpretar, significa ensinar, aplicar a Escritura com fidelidade. A palavra de Deus, ela não deve ser usada para defender preferências pessoais, e muitas vezes nós queremos usar a palavra de Deus para defender os meus gostos, as minhas coisas, e nós não podemos usar para isso. Às vezes nós queremos usar a palavra para manipular as pessoas. Já viram pessoas desse jeito? Ele pega um texto que não tem nada a ver e coloca na discussão, para manipular, e ela não pode ser para isso. Às vezes nós pegamos a palavra para justificar comportamentos que não tem nada a ver com isso, para alimentar as nossas discussões, para promover a imagem de alguém. A palavra deve ser usada para revelar Cristo, meus irmãos, através de você. É para isso que a palavra deve ser usada, para revelar quem é Cristo através da sua vida. A palavra tem que ser usada para mostrar quem é Cristo, para corrigir o pecado no dia a dia, para consolar o coração, conduzir o povo à obediência,
Você precisa usar a palavra para levar as pessoas à obediência. A aprovação que realmente importa na palavra, que Timóteo fala aqui, que não deveria viver para impressionar pessoas, ele deveria buscar ser aprovado por Deus. Será que nós temos sido aprovados por Deus? Será que você tem sido aprovado por Ele? A igreja pode aprovar alguém, mas somente Deus conhece o seu coração. Às vezes a gente traz alguém para perto e logo o coração daquela pessoa é um coração conturbado, que está indo para caminhos errados. Precisamos olhar quem você é no dia a dia. Não quando você está aqui na igreja, mas sua vida diária. As pessoas não estão preocupadas com seus discursos, mas com a sua motivação, como você caminha no dia a dia, como você vive no dia a dia, como você se expressa no dia a dia, como você age no dia a dia, se você é uma pessoa mansa, humilde. É isso que as pessoas estão olhando para nós no nosso dia a dia, meus queridos. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. O Senhor olha para nós quando nós buscamos e nos arrependemos e falamos: eu quero viver de maneira fiel aquilo que o Senhor tem me chamado no dia a dia. Deus está nos chamando para vivermos essa vida de fidelidade, para andar com Ele, viver com Ele. O obreiro aprovado não é aquele que nunca falha, porque ele vai falhar. É aquele que leva a sério a sua responsabilidade diante do Senhor e se arrepende quando erra. Porque nós vamos errar, muitas vezes. Lá no nosso lar, lá no nosso trabalho. Mas quando nós reconhecemos que nós erramos e pedimos perdão para o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. Quando nós continuamos a viver de maneira fiel. Como a gente pode aplicar isso? Pais. O pai cristão também é chamado para ser um obreiro, aprovado dentro de casa. O seu lar é um dos primeiros campos de discipulado, e isso deve ser na casa de cada um de nós que estamos aqui hoje. O nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é o nosso lar. Como os nossos filhos olham para Deus a partir da minha perspectiva. O seu lar é esse campo aí, que Deus colocou nas suas mãos. Se a gente não conseguir conduzir os nossos filhos, tem alguma coisa errada. Nós precisamos ser esses obreiros aprovados. Não basta trabalhar para você sustentar a família no dia a dia. Isso é bom e é necessário. Isso é importante, mas a responsabilidade do pai vai além da provisão material. Ele também deve cuidar da formação espiritual, emocional, moral dos seus filhos. Nós, como pais, temos uma responsabilidade muito grande. O pai aprovado não é um pai perfeito. Prestaram atenção? O pai aprovado não é um pai perfeito, mas é aquele que reconhece quando erra, é aquele que pede perdão quando falha, é aquele que corrige com amor, e é importante a correção, é aquele que ora pelos seus filhos, e nós não podemos de orar. Os nossos filhos vão embora, mas a gente tem que continuar intercedendo por eles, né? Eu já tenho uma que está casada, e hoje eu e a Kelly a gente vinha conversando, precisamos continuar em oração, firmes pela Rebeca e pelo Jonas. Já saiu de casa, mas são nossa responsabilidade a oração. Nós precisamos ensinar a palavra com afinco desde pequeno. Nós precisamos nessa caminhada aí do dia a dia, lembrar dos nossos filhos dia após dia, ensinar a palavra, nós precisamos manter nossa vida digna diante de Deus, para que os nossos filhos vejam isso. Procurar conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. Palavras vazias podem produzir destruição. Paulo afirma: evite conversas inúteis. Uma conversa, meus queridos, ela pode destruir alguém. As palavras podem acabar, mas também as palavras podem construir, podem fazer diferença na vida de uma pessoa. Uma conversa sua com seu filho ou com a sua esposa pode fortalecer, mas também a sua conversa pode desanimar alguém. Precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes, ao invés da gente dar uma palavra de encorajamento, a gente leva uma palavra de desânimo. A sua palavra pode restaurar a vida de alguém.
Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra de conforto, de alento, seja seu filho, seja sua esposa, seja um amigo, seja um irmão em Cristo. Mas a sua palavra também pode ferir alguém ao ponto de destruir. Eu gosto demais do texto de Provérbios 16, que fala que as nossas palavras precisam ser doces como favo de mel, capazes de curar até ossos quebrados. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, meu Deus, como têm sido as minhas palavras? Será que elas são capazes de curar até um osso quebrado? Eu falo que o único osso que eu quebrei até hoje foi esse dedo. Todas as vezes que eu lembro disso, eu sinto aquele amarguinho que eu senti naquela dor naquele dia. Essa semana quase quebrei o joelho num tombo de bicicleta. Graças a Deus não foi, né? Não estava nem andando direito e tudo, mas as nossas palavras precisam ser suaves, doces como um favo de mel, capaz de curar até os quebrados, porque as nossas palavras podem conduzir as pessoas à verdade, ela pode fazer diferença na vida das pessoas. Nós precisamos olhar para o Senhor e ter esse desejo de trazer palavras saudáveis. A igreja, nós como igreja precisamos vigiar como nós falamos, para quem nós falamos, por que fala, as suas palavras estão produzindo frutos? Como está sendo a sua vida no dia a dia? Pais precisam entender que uma palavra dita dentro de casa pode permanecer na vida do filho por muitos anos. Talvez uma palavra no dia que você está amargurado, que você faz para o seu filho, pode trazer amargura para o seu filho por muitos anos. Eu já compartilhei uma vez uma palavra que meu pai me deu, no momento de fúria. Ele tinha razão, né, pelas coisas que eu estava fazendo, mas aquilo me amargurou por muito tempo. Eu mudei, a palavra dele me ajudou a mudar, mas eu fiquei com raiva do meu pai por muito tempo. Nós precisamos estar bem atentos a isso. Hoje, passei lá na casa do meu pai, e ele estava deitado naquela cama. Ontem ele estava bem espertinho, mas hoje nem abriu o olho. Nós chegamos, começamos a brincar com ele, e eu fui falando com ele, né, tentando ver se ele abria os olhos. Ele estava acordado, mas ele não abria. Eu dava um subio e ele abria os olhos. E aí estava a Rebeca, a Giovana, a Kelly, a minha irmã, nós estávamos em volta dele. Ele naquela cama, né, num estado assim de inércia, muito parado. E aí nós saímos, eu tinha feito as compras, fui lá organizar as compras para eles, e eu voltei para o quarto. Estava meu pai lá, deitado naquela cama, em estado vegetativo, só come se alguém colocar as coisas na comida, só as necessidades, precisa de alguém trocá-lo para dar banho, ele não sai mais da cama. E eu comecei a conversar com meu pai. Falei, pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de comemorar 56 anos de Dia dos Pais com o Senhor. Obrigado, pai. Obrigado pelas coisas que o Senhor me ensinou ao longo da caminhada. Obrigado, pai, porque o Senhor foi um pai presente. Teve as suas falhas, teve os seus erros. Mas eu quero te agradecer, pai. Falei para ele, pai, eu quero orar com o Senhor. E orei entregando a vida do meu pai, falando, Deus, muito obrigado por esse presente especial que é o meu pai, por 56 anos. Estava só eu e ele, só nós dois. Quando eu terminei a oração, ele disse amém. Queridos, o que a gente está transmitindo para os nossos filhos? O que nós estamos transmitindo para as pessoas que estão aí fora? A vida passa muito rápido, ela é muito curta. Eu olho para o meu pai lá naquela cama, consigo vê-lo, e eu falei para o meu pai, pai, o Senhor sempre foi meu herói. Para mim você era o homem mais forte que existia. E eu fui falando isso para ele hoje. Pai, o Senhor sempre foi esse exemplo para mim.
Eu peguei na mão dele, e meu pai gostava de queda de braço, e eu nunca vi meu pai perder uma queda de braço para ninguém, podia ser a pessoa mais musculosa que tivesse. E aí, para mostrar para a gente que ele era bom mesmo, quando a gente era criança, juntava 2, 3, e ele pegava todo mundo e jogava e virava. Ele não deixava a gente ganhar. Mas a vida como um sopro, ela passa muito rápido. Queria falar para você, pai, fale palavras de elogios para os seus filhos, porque você não sabe quanto tempo você ainda tem. Você não pode, pai, usar a sua autoridade para humilhar os seus filhos. Você precisa usar a sua autoridade para formar os seus filhos. A igreja frutífera, ela permanece, segundo ponto, a igreja frutífera, ela permanece firmada em Cristo. Mesmo em tempos de confusão, o fundamento deve permanecer. Cristo é a nossa existência. E Paulo ele fala isso no verso 19. Firme o fundamento, permaneça inabalável, selado na inscrição. Havia falsos ensinos naquela época. E a igreja pode atravessar por momentos difíceis, pode enfrentar perseguição, pode enfrentar falsos ensinos, crises internas, discussões, desânimos, mudanças culturais, fracasso de pessoas, dúvidas, conflitos. Mas o nosso fundamento tem que ser Cristo. Eu quero sempre continuar afirmando isso. No dia que subir um pastor aqui, dessa igreja, que Cristo não for o fundamento e ele não for falado, chama a nossa atenção. Porque Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa fundação. É nele que nós podemos confiar. E nele nós permanecemos firmes. Esse texto ele apresenta essas verdades. O Senhor conhece quem lhe pertence. A nossa identidade não depende da nossa opinião das pessoas. Deus conhece os que são dele. Por isso nós precisamos permanecer firmes. Ele conhece a nossa fé verdadeira. Ele conhece a nossa luta escondida. Ele conhece quando o nosso arrependimento é sincero. A dor que ninguém vê, o Senhor vê. Eu não sei o que está doendo em você hoje, mas o Senhor está vendo a sua dor. A fidelidade sua praticada em silêncio. A igreja muitas vezes não pode reconhecer todo o esforço, mas Deus conhece dos seus. Por isso aqui a gente evita ficar elogiando um ou outro, porque Deus reconhece todos os nossos esforços, todos os nossos esforços. A graça não apenas perdoa, a graça transforma. O poder de Deus muda a nossa forma de ser, a nossa forma de agir no dia a dia. O fundamento da fé cristã precisa alcançar a família, e aí Deus hoje está chamando cada um de nós aqui para mudar a nossa história. A igreja ela é fortalecida quando a verdade é ensinada no templo, mas também quando ela é vivida dentro de casa. Sai daqui e é colocada em prática lá no nosso lar, lá na nossa casa, lá no dia a dia. A fé não pode ser terceirizada para a igreja. A igreja ensina, ela equipa, por isso que a gente dá várias ferramentas. Daqui um pouco o pastor Tiago vai falar da abertura da escola dominical, a gente vai ter um café da manhã no próximo final de semana, a gente vai começar aí as nossas classes, a gente equipa. Mas os pais é que possuem uma responsabilidade especial na formação espiritual dos filhos. Não fique esperando da igreja. Nós damos as ferramentas, mas cada um de vocês são responsáveis para a formação espiritual dos seus filhos. O culto de domingo é importante, mas o discipulado acontece na mesa, quando a gente está almoçando, jantando, tomando café. O discipulado acontece no carro, quando a gente está dirigindo e as palavras que a gente trazem ali, durante as nossas conversas. O discipulado acontece na correção, e muitas vezes vamos precisar corrigir os nossos filhos. O discipulado acontece no meio de uma enfermidade, quando vem a dor e vem a luta. O discipulado acontece diante de uma perda, às vezes dolorosa. Como nós vamos continuar com os nossos filhos? Na maneira como a família enfrenta uma crise, o discipulado acontece ali. Pais e mães não precisam criar uma família perfeita. Precisam construir uma família que reconhece que Cristo é o centro do seu lar.
Essa família perfeita não vai existir. Mas se existir uma família que entende que Cristo é o centro, os milagres vão acontecer. Pais, seus filhos hoje, os nossos filhos, precisam mais do que um exemplo de sucesso, porque muita gente tem o maior sucesso na vida de trabalho, é um sucesso aí na sua área de trabalho muito grande, você é um exemplo. Mas, pais, seus filhos precisam ver um exemplo de dependência de Deus na vida de cada um de vocês. Eles precisam continuar percebendo que você ora, eu já falei sobre isso, que você busca a orientação de Deus quando você vai resolver uma situação. Eles precisam ver que você se arrepende, que você também enfrenta lutas, e aí a gente tem que mostrar para os nossos filhos quando o negócio está difícil, que você também precisa da graça de Jesus, que você confia em Cristo. O pai não transmite apenas o que sabe, ele transmite aquilo que ele pratica no dia a dia. Terceiro, a igreja frutífera, ela se apresenta como um vaso útil. O texto fala, existem vasos diferentes, mas todos os vasos precisam pertencer ao Senhor. Numa casa tem vários tipos de vasos, mas todos precisam pertencer ao dono da casa. Na igreja existem vários tipos de vasos, todos precisam pertencer ao Senhor. Paulo, ele fala, não há apenas de ouro ou de prata, mas de madeira, de barro, alguns fins honrosos para fins desonrosos. A imagem de uma grande casa, existem vários tipos de utensílios, alguns são valiosos, usados em ocasiões especiais. Outros são mais simples, usados para tarefas comuns. A ênfase não está no material do vaso, mas na sua utilidade, para que ele serve. Nem todos têm a mesma função, nem todos possuem os mesmos dons, nem todos ocupam a mesma posição, mas cada pessoa pode ser usada por Deus, e Deus quer usar você para abençoar o seu lar, para abençoar essa igreja, para abençoar o reino de Deus. A igreja, existem pessoas com diferentes histórias, personalidades, capacidades, responsabilidades, de locais completamente diferentes. Deus não exige que todos sejam iguais. Ele deseja que cada um de nós sejamos fiéis a Ele no dia a dia. O problema não é ser um vaso simples, o problema é ser um vaso indisponível. Deus quer usar você, meu querido. Um vaso comum, quando está limpo e disponível, pode ser usado pelo Senhor. Um vaso precioso, quando está sujo, abandonado, não cumpre a sua finalidade. Deus quer purificar você hoje. Você precisa estar cheio do Espírito Santo do Senhor. A limpeza, ela é parte da preparação para o serviço. E ele continua, se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para honra e sacrifício útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Deus está chamando aqui nessa igreja hoje vasos de honra para serem usados por Ele, na sua casa, no seu lar. Olha a sequência do texto: vaso para honra, vaso santificado, vaso útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. A utilidade espiritual está ligada à santidade de vida. É isso que Deus está trazendo para nós. Não significa que Deus só usa pessoas que nunca erraram. Se fosse assim, ninguém poderia ser usado. Deus usa pessoas que foram alcançadas pela graça e continua permitindo que Ele transforme as suas vidas. Deus quer nos usar todo dia. Purificar significa abandonar práticas, coisas erradas do passado, e às vezes nós estamos trazendo tudo para cá. E o texto ele trabalha isso, atitudes e relacionamentos que contaminam a nossa comunhão com Deus, aquilo que nos atrapalha, meus irmãos, precisamos deixar de lado. Não podemos trazer para dentro da nossa casa. Purificar significa abandonar as práticas, atitudes que atrapalham a nossa comunhão com Deus. O que está te afastando da comunhão com Deus hoje? Talvez você pode estar pensando aí, o que está me afastando dessa comunhão com o Senhor? Você pode envolver, meu irmão, no reino. Como? Romper com o pecado persistente, que ele está aí na sua vida há muito tempo,
deixa para trás. Você pode abandonar uma mentira que você carrega ela ao longo da sua história e ela já virou verdade. Você pode pedir perdão por algo que você fez com alguém que você viu que magoou profundamente. Você pode encerrar uma conversa destrutiva que aconteceu lá atrás. Você pode hoje reorganizar suas prioridades. Qual está sendo a sua principal prioridade de vida? Você hoje pode buscar restauração, submeter-se novamente à palavra, voltar para ela. Eu quero isso para a minha vida. A pergunta não pode ser somente, Deus pode me usar. A pergunta também é, eu estou disposto a permitir que Deus me limpe, que Deus me purifique. Eu estou pronto para isso. Para você, pai, um pai pode ter autoridade, conhecimento, experiência, mas seus filhos perceberão se a sua vida é coerente ou não. É isso que as pessoas vão estar olhando. Às vezes a gente olha, do quê? Coisa simples na vida. Eu contei uma história aqui uma vez, e lembrei dela novamente agora. Quando eu estava na África, um pastor deu um testemunho da sua conversão. Ele era lutador de boxe, tinha lá um ringue, um lugar que ele treinava o pessoal, tinha as pessoas que seguiam a ele. E um dia ele leu um texto da palavra de Deus e teve um encontro com Cristo. Procurou um pastor e falou, eu quero mudar de vida. E o pastor, o que eu faço? O pastor falou, é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Eu quero Jesus a partir de hoje. E aquele homem saiu de lá, foi aonde estava lá o seu ringue, aonde ele treinava com as pessoas, e falou, a partir de hoje, todo mundo aqui tem que ter um encontro com Jesus. Lá a cultura é desse jeito, né? Eles seguem o líder. Aquelas pessoas se converteram. Aquele homem chegou em casa, daquele jeito, pomposo, e falou para a mulher dele, eu tive um encontro com Cristo e a partir de hoje eu sou cristão, eu sou evangélico. E a mulher falou assim, eu vou saber se você realmente é um homem de Deus, se você teve um encontro com Cristo, se você nunca mais, eu vou usar a expressão lá do português, se você nunca mais me der uma porrada. Se eu não levar mais nenhuma porrada tua, eu vou entender que você realmente teve um encontro com Cristo. Parou para pensar? Qual é a porrada que nós estamos dando nas nossas esposas, nos nossos filhos no dia a dia? Isso marca quem nós somos no nosso dia a dia. Pai, seus filhos estão olhando. Não existe influência espiritual sem integridade. Seja um homem íntegro. O pai que deseja formar filhos para Deus precisa permitir que Deus trate a sua vida, que Deus trate a sua ira, que Deus trate o seu orgulho, que Deus trate a sua omissão, que Deus trate a sua dureza de coração, que Deus trate a sua falta de tempo. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para os filhos. Você se deixar que Deus trate os seus vícios, que Deus trate as suas palavras que são terríveis, que Deus trate a sua vida secreta. Existem homens e mulheres aqui com vidas secretas, escondidas. Deus quer tratar você hoje. A autoridade de um pai não é fortalecida pela ausência de fraqueza, mas pela honestidade diante de Deus. Um pai que diz, errei, perdoa. Está ensinando as maiores lições do Evangelho. Ninguém está acima do arrependimento. O vaso útil está preparado para toda boa obra. Paulo afirma que o vaso santificado estará preparado para toda boa obra. Isso significa disponibilidade para ser usado pelo Senhor. As pessoas que desejam ser usadas por Deus em grandes momentos, mas não estão disponíveis para as pequenas responsabilidades, tem coisa errada. Deus quer usar você em cada etapa da sua vida. Deus quer usar você para servir alguém. Deus quer te usar, meu querido,
para visitar um enfermo, uma pessoa que está doente, precisando de uma palavra. Deus quer usar você para ensinar uma criança. Deus quer usar você para ajudar uma família. Deus quer usar você para orar por alguém. Meus irmãos, quantas pessoas precisam disso? Um determinado momento eu fui visitar uma pessoa no hospital de base. E aí eu estava saindo do hospital de base, depois daquela visita, encontrei uma pessoa, um homem, que era pai de um jovem que frequentava aqui a nossa igreja. E eu comecei a conversar com aquele homem ali no estacionamento do hospital de base. Comecei a conversar com ele, começamos a conversar, e de repente aquele homem estava abatido, meus irmãos. Estava exausto. Lá no hospital de base, debaixo de uma árvore ali naquele estacionamento. Eu coloquei as mãos naquele homem e falei, posso orar por você? Ele deu um pulo. Aqui? Por que não? Só estamos nós dois, a árvore, os carros. As pessoas estão distantes. Eu coloquei a mão naquele homem e orei por ele. Meus irmãos, quando eu terminei a oração, que eu abri os meus olhos, tinha um sorriso naquele homem. Ele falou, pastor, essa oração tirou todo o peso que eu estava carregando. Meus irmãos, Deus quer usar cada um de nós para tirarmos esse peso aí das pessoas. Você tem toda a autoridade no céu e na terra. Talvez Deus quer usar você para discipular um novo convertido, e está chegando muitos, e eu e o pastor Tiago, infelizmente, não damos conta. A gente tem tentado, mas está difícil, né, pastor? A gente tem feito classes. Deus quer usar a igreja, quer usar vocês. Deus quer usar você para cuidar de uma necessidade de alguém. Deus quer usar você para você ser um servo fiel na sua casa. A igreja frutífera não pergunta apenas qual é o meu lugar de destaque. Preste atenção. A igreja frutífera não pergunta qual é o meu lugar de destaque, ela pergunta onde eu posso servir. Aonde? Essa igreja precisa de servos, o reino de Deus precisa de servos, meus queridos. Pais, a paternidade é um ministério, e o seu ministério de serviço. Pais, servir filhos envolve estar presente. Esteja presente na vida do seu filho, cuide, tire tempo com seus filhos. Lá na minha casa, há muitos anos atrás, Deus me deu uma estratégia, conversando com um amigo pastor, que ele falava, eu tiro o dia de pai e filha. Como é isso? Uma vez no mês eu separo aquele tempo para sair com uma das minhas filhas, ir com ela para um local, a gente toma um sorvete, ou a gente toma um iogurte, e elas falam as coisas que elas sentem no coração. Eu falo, faz com as duas de uma vez? Ele, não, uma de cada vez. Eu falei, que coisa boa. Desde pequeno eu fiz esse hábito com a Rebeca, depois com a Giovana, faço até hoje. Rebeca, depois de casada, chega aqui e fala, pai, não dá para a gente ter um dia de pai e filha. É bom demais, gente. Tira um tempinho. Esses dias ela chegou aqui e falou, o senhor me leva para tirar a sobrancelha? Eu te deixo lá na porta, porque não quero que o senhor fique junto comigo. Meus irmãos, seja um pai presente. Escute o seu filho e a sua filha. Corrija em amor, na palavra. Não deixe de corrigir o seu filho nenhum dia. Proteja o seu filho. Seja esse pai protetor. Ensine a palavra. Ensine a amar Jesus mais do que todas as coisas. Esse é o melhor presente. Brinque, pai, com seus filhos. Acompanhe, pai, os seus filhos. Falei aqui, lá, leva no médico. Acompanhe, arruma. Às vezes a gente fala, isso é coisa de mulher. Não, é coisa de pai. A Giovana era bebezinho.
Kelly estava no trabalho, ela tinha de tomar uma vacina. Rebeca, muito pequenininha, 7 aninhos. E aí a Kelly falou, você pode levar? Não, não é vacina não, levar no médico. Você pode levar no médico? Posso. Foi lá eu com uma bebê recém-nascido, uma menina de 7 anos, para o médico. Lá, uma na cestinha, a outra segurada na mão. Giovana, a Rebeca deu uma corridinha, o cabelo bagunçou tudo. Falei, vem cá, filha. Soltei o cabelo dela, né, aquele cabelão. Peguei a liguinha, amarrei. Tinha um monte de mães ali naquele lugar. E eu lembro que uma delas falou para a outra, ele sabe arrumar o cabelo da filha. É papel nosso acompanhar. É papel nosso orar. É papel nosso dar direção. Conversar exaustivamente. O pai não foi chamado apenas para ser autoridade distante, mas uma presença que aponta o caráter de Deus. Nenhum pai representa perfeitamente o Pai Celestial, mas todo pai cristão pode apontar os seus filhos para aquele que é perfeito, fiel, justo e amoroso. E por último, já para concluir, uma igreja frutífera foge do pecado, perseguindo a santidade. Nós precisamos buscar a santidade de vida. Não basta abandonar o mal, precisa perseguir o bem. Paulo está chamando a gente, fuja, siga o bem, deixa as coisas de lado, foge do que é pecado. A vida cristã não é apenas fugir, mas é seguir. Manda a gente fugir da impureza e seguir a santidade. Manda a gente fugir da mentira e seguir a verdade. Manda a gente fugir da amargura e seguir o perdão. Manda a gente fugir do orgulho e seguir a humildade. Manda a gente fugir das discussões inúteis e seguir a paz. Fugir do egoísmo e seguir o amor. O coração não pode ficar vazio quando abandonamos o caminho mal. Precisamos escolher outro, precisamos escolher o bem. Santidade é vivida em comunidade, por isso precisamos de irmãos que estão prontos para encorajar uns aos outros, pessoas que nos corrijam em amor, e muitas vezes você vai estar errado aqui, precisa ser corrigido, exortado pelo irmão. Líderes podem nos orientar no dia a dia, famílias que oram juntas umas com as outras, uma igreja que vai promover a comunhão. O isolamento espiritual torna o cristão vulnerável, por isso nós precisamos de apoio, precisamos de gente. Precisamos viver para a glória de Jesus. Fechando, uma igreja frutífera, Paulo nos mostra que permanecer precisa exigir mais do que resistência. A igreja frutífera permanece fiel à verdade. Ela evita conversas inúteis, maneja corretamente a palavra e entende que a sua palavra pode conduzir à vida ou à destruição. Segundo, firmada no fundamento de Deus, mesmo quando há confusão, o fundamento do Senhor permanece. Deus conhece os que lhes pertencem e chama o seu povo a se afastar da injustiça. Terceiro, como vaso útil, ele não busca apenas aparência, posição ou reconhecimento. Ele deseja estar limpo, disponível, preparado para toda boa obra. E quarto, fugindo do pecado e perseguindo a santidade. Ele não apenas abandona o mal, mas segue a justiça, a fé, o amor e paz. Como nós podemos aplicar isso hoje, no Dia dos Pais? Uma responsabilidade diante de Deus nós temos. A igreja precisa de pais que permanecem firmes na verdade, que ensinam a palavra aos seus filhos, sejam um exemplo de arrependimento, protejam sem controlar, corrijam sem humilhar, liderem sem autoritarismo e sirvam sem buscar reconhecimento. Apontem os seus filhos para Cristo. Meus irmãos, Deus quer usar você. Deus continua e ainda quer fazer algo que o Senhor possa fazer de você hoje, um vaso útil para a glória dele. Amém? Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado.
Obrigado porque podemos permanecer firmes na tua verdade. Que possamos servir os nossos lares, que possamos servir na igreja, para a honra e glória de Jesus. Que essa igreja possa ser uma igreja frutífera. Ser com cada pai, com cada mãe. Eu clamo ao Senhor, no nome de Jesus.